Depois da morte repentina do seu antigo mestre Snoke, Kylo Ren ficou perdido na galáxia, ainda mais do que ele já era. Durante toda a sua vida, Kylo Ren sempre teve pessoas para guiá-lo e dar um objetivo a ele, mas dessa vez, pela primeira vez na sua vida, ele estava completamente no comando sozinho. Era só ele e a sua primeira ordem. Nesse ponto na sua vida, a luta que ele travava não era contra a resistência, mas sim contra ele mesmo e os seus pensamentos. Era contra ele e contra o seu passado. Nessa tentativa dele de eliminar o seu passado e forjar o seu presente e o seu futuro, Kylo Ren acabou se deparando com Vanni. Vanni era um dos serventes leais de Darth Vader, e quando seu mestre morreu, ele ficou perdido. Inclusive, a sua própria cabeça parou dentro de um droide, assim como os monges B'omarr. Kylo Ren, quando encontrou Vanni, eles fizeram um acordo, uma espécie de um contrato. Vanni sentiu poder no garoto, a linhagem dele, o sangue Skywalker, e então decidiu ajudá-lo a descobrir sobre o seu passado, descobrir toda a história do seu falecido avô Darth Vader. Eles passaram na casa do antigo Anakin Skywalker, na pista de corrida de pod racing e até mesmo na loja de Watto, onde ele tinha peças e fazia concertos de naves. Mas quando eles decidiram visitar Gardulla, um Hutt, um antigo dono do Anakin Skywalker, Kylo Ren então foi rapidamente capturado. A tortura que Gardulla decidiu fazer com Kylo Ren não era simplesmente para o seu prazer, mas sim para punir o garoto por ter entrado em sua casa com uma arma, simplesmente buscando vingança. Esse era o objetivo de Kylo Ren. No meio da tortura elétrica, Gardulla falava exatamente o que Kylo Ren não queria escutar. Ele dizia que Kylo Ren não era nada, palavras que se conectavam com ele, porque ele já tinha dito o mesmo para Rey, que ela tinha vindo do nada, mas podia ser algo. De todas as palavras que Gardulla falava para ele, a que ele mais repetia era a palavra obedecer. Era somente para isso que o Kylo Ren servia. Aquelas correntes eram muito mais do que simplesmente algo prendendo o seu corpo. Na realidade, a sua própria consciência estava presa. A sua vida toda ele foi guiado por alguém. Ele tinha um propósito com a sua mãe e seu pai Han Solo, ele tinha um propósito na academia do Luke Skywalker, e ele tinha um propósito servindo na Primeira Ordem com o seu mestre Snoke. Essa sempre foi a vida dele, obedecer, ser guiado, ter alguém para entregar na mão dele qual que é o seu objetivo. Kylo Ren simplesmente não tinha nenhuma autonomia. Depois de ser infinitamente eletrocutado, a tortura que parecia ser dias para o Kylo Ren tinham sido apenas algumas horas. Então, em vez de continuar com a tortura arriscada, Gardulla decidiu então tentar algo diferente. Ele ia dar para o Kylo Ren um gás especial, um gás que, segundo ele, causava sonhos e visões dentro desses sonhos. Se as visões eram reais, pessoas reais nela ou não, a gente não sabe, mas o que Kylo Ren viu quando ele finalmente dormiu foi assustador. Ele viu Darth Vader, o seu avô. Vader estava parado na frente de vários soldados rebeldes. Do nada, eles começaram a atirar. Seu avô Vader refletiu todos os tiros e matou todos os soldados rebeldes. Kylo Ren observou tudo isso não com medo do seu avô, mas com um olhar de admiração. Seu olho brilhava, era um amor por ele. Segundo Kylo Ren, seu avô em combate era magnífico, a forma que ele se comportava era magnífica. O que ele via na sua frente, o que Kylo Ren enxergava, era a resposta para todos os seus problemas. Tudo aquilo que assombrava ele estava agora na frente dele e podia dar todas as soluções. Em completo choque, Kylo Ren pediu ajuda ao seu avô. "Por favor, eu preciso da sua orientação. Fale comigo, avô", disse Kylo Ren. Quando Vader respondeu ele respondeu com um tom de deboche. "Você pede ajuda pra mim?", perguntou Vader. "Tudo que fez eu ser magnífico, eu fiz sozinho." Isso é completamente oposto ao Kylo Ren, como a gente sabe. Como eu já disse, ele sempre precisou de alguém junto com ele para guiar, para apontar aonde ele deve ir, o que ele deve fazer, guiar os seus movimentos. Mas Vader disse que tudo que ele fez, ele não teve ninguém, ele fez sozinho. Depois de mais e mais ondas de choque sendo jogadas em seu corpo, vozes do Gardulla ordenando ele a obedecer, o ódio de Kylo Ren finalmente chegou no seu ápice. Uma explosão de energia, ele finalmente conseguiu se libertar saindo de uma cratera no chão. Agora, preso no deserto, com ódio acumulado, Kylo Ren não acabou a sua missão. No meio das dunas, ele encontrou um dragão Krayt, uma fera de Tatooine. Uma fera que ele conseguiu matar. Ele usou até mesmo a sua pele como armadura e os seus dentes como facas. Com o povo local, ele conseguiu adquirir um rádio, e então ele passou um comando direto para sua frota. Ele ia retornar para o Forte de Gardulla para recuperar o seu sabre de luz, e em um prazo de 20 minutos era para a frota abrir fogo no Forte de Gardulla e reduzir todo o lugar ao pó.
Quando ele chegou ao forte, Kylo Ren, poucas ideias, matou todos os seguranças no forte do Gardula, recuperou seu sabre de luz, voltou para o deserto e a sua frota abriu fogo no forte de Gardula, completamente destruindo o lugar, e esse foi o fim trágico de Gardula, o Hutt covarde e escravagista. Pouco tempo depois, de volta em sua nave, Kylo Ren teve a oportunidade de conversar novamente com Veni, o antigo servo de Darth Vader. Veni perguntou para ele se ele tinha aprendido alguma coisa, se o tour que eles fizeram em Tatooine, o tempo que ele passou no Forte de Gardula, se toda essa experiência tinha trazido alguma espécie de clareza, se tinha ajudado ele de alguma forma. Kylo Ren respondeu de uma forma positiva. Ele disse que sim, que tinha descoberto agora que ele estava sozinho e que existe um certo poder nessa pureza, a pureza da solidão. Vader tinha feito tudo que ele fez sozinho, ele construiu a fama e o nome dele sozinho, e agora Kylo Ren tinha visto que existe essa possibilidade. Ele podia simplesmente fazer o mesmo. Quando escutou isso, Veni ficou feliz com a situação e os dois então concordaram que explorar mais lugares que o antigo Anakin Skywalker já tinha explorado no passado, lugares que tinham a sua memória. De tudo que acontece nessas comics, o legado de Vader é o nome dela, o mais importante aqui, o mais interessante que a gente consegue ver é a diferença do Kylo Ren pro Anakin Skywalker, pro Darth Vader. Enquanto Vader, o Anakin, ele pegava a força dele através do passado dele, o apego do passado, o Kylo Ren é o oposto. A maior fraqueza dele é o passado dele. A razão que eu acho que isso acontece, vou esclarecer pra vocês aqui. O passado do Anakin é sombrio. No passado dele, ele era um escravo. Quando a sua mãe morreu, a morte da sua mãe deu força pra ele eliminar um vilarejo de povo da areia inteiro, homens, mulheres e crianças também. Quando ele enfrentou o Conde Dooku, as tragédias que ele tinha cometido durante as guerras clônicas e até mesmo o apego pelo seu mestre Obi-Wan Kenobi deu força para Anakin Skywalker vencer o Conde Dooku naquele duelo. E aí no futuro, quando a Padmé Amidala morreu, aquilo tudo serviu como um combustível para Anakin Skywalker. Quando ele lembrava da sua esposa falecida, aquilo dava força, dava ódio. A força que o Anakin tira do passado, Kylo Ren simplesmente não tem acesso. O Kylo Ren, por outro lado, enquanto o passado do Anakin é sombrio, o passado do Kylo Ren é luminoso. O passado do Kylo é completamente diferente do Anakin Skywalker. No passado do Kylo Ren, ele foi amado, seu passado foi bom, ele foi amado pelos seus pais, ele foi amado pelo Luke Skywalker, seu tio, que nos momentos finais, inclusive, ele nem ia acertar o seu sobrinho, porque ele amava o Kylo Ren. Então, enquanto o passado do Vader, que é sombrio, traz ele para a escuridão, o passado do Kylo Ren, que é luminoso, traz ele para a luz. Essa é a maior diferença que existe entre os dois, e eu diria que é a razão principal que o Kylo Ren sempre vive falando em matar, eliminar o seu passado. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa história aí, hein? E se você gostou do vídeo, cuidado com o passado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.